Hello, alma bonita, eu sou a Jéssica Cille e esse é o Entre Céus e Caos. E depois do que aconteceu no domingo, eu não vou lembrar a data certa, mas o evento que aconteceu, né, a fatalidade que aconteceu na Austrália, que os judeus estavam fazendo um evento, acho que era o Chanukah, e abriram fogo contra eles, né? E aí me veio um questionamento, e nunca tinha me vindo antes, por que os judeus são tão odiados no mundo todo há tanto tempo? E aí, desde então, eu fiz uma pesquisa, né? E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre isso. Eu não sabia, mas existe uma pergunta que atravessa os milênios, que atravessa os anos, e que ninguém tinha conseguido até então responder direito. Ainda tem essa dúvida, né? E através desses estudos que eu fiz, eu vou trazer a resposta para você. Porque praticamente em todas as épocas da história, em lugares diferentes, culturas diferentes, os judeus acabam sendo odiados. E o mais interessante é que não importa se a gente está falando de Império Romano, se a gente está falando de Império Persa, se a gente está falando da Idade Média, ou até mesmo da Europa moderna, ou do século XIX. O consenso continua o mesmo. O cenário muda e a justificativa até muda um pouco, mas o alvo, curiosamente, continua sendo o mesmo. Então hoje eu não vou falar de política atual, mas de uma coisa que atravessa milênios e nem de guerra moderna. Eu quero te ajudar a desvendar esse padrão histórico. Geralmente, quando as pessoas falam de ódio aos judeus, a gente imagina que isso começou agora. Inclusive, tem muita gente que pensa que isso começou agora, ou que é consequência de algum evento específico. Mas isso não explica uma coisa assim, como é que o mesmo tipo de ódio aparece no decorrer de séculos, de milênios, antes de qualquer discussão moderna. A pergunta certa não é o que os judeus fizeram agora, mas sim por que é que eles sempre acabam no centro de todo o problema que acontece. Não importa a época. Então vamos lá, né? O padrão histórico que é essa repetição. Os judeus são os povos mais antigos ainda existentes. Eles já estavam ali quando os primeiros impérios nasceram. E, inclusive, continuaram ali mesmo quando esses mesmos impérios caíram. E é aqui que aparece esse primeiro ponto que é importante. Os judeus sempre viveram em meio a esses povos, mas sem se dissolver completamente, porque eles tinham leis próprias, costumes próprios, um calendário diferente e uma identidade que não desapareceu, está entre nós até hoje. E tem uma coisa muito curiosa que a história mostra pra gente até hoje. Sociedades que exigem uma assimilação total das novas regras, dos novos termos, das novas leis e etc., elas não lidam muito bem com quem consegue preservar a sua identidade. Traduzindo para o mundo moderno, imagine aí na sua casa um grupo de pessoas que não muda de costume, não muda seus valores, não muda o seu calendário, enquanto todo mundo ao redor muda o tempo todo. É como aquela pessoa, sabe, da sua família, que não entra na moda de jeito nenhum, ela não muda de opinião e ainda lembra todo mundo dos combinados antigos. Eu não sei se você tem essa pessoa na sua família, mas provavelmente tem. E aí o que costuma acontecer? Ninguém gosta dessa pessoa, mas de alguma forma todo mundo precisa dela, porque ela lembra as pessoas das suas origens, dos seus combinados. E aí vem a questão do judeu como bode expiatório. Esse é o nosso segundo padrão histórico. O que acontecia? Sempre que uma sociedade entrava em colapso, entrava em crise econômica, moral ou política, essa sociedade ela tem o hábito de procurar um culpado, porque a sociedade é feita de indivíduos, né? E esse é o padrão de comportamento dos indivíduos geralmente. Então o coletivo é só a ampliação do comportamento de cada indivíduo. E aí o judeu era o candidato perfeito. Por quê? Porque ele está dentro da sociedade, mas ele não está completamente dissolvido dentro da sociedade por causa dos hábitos, costumes, leis, etc. E aí, o que as sociedades costumam fazer? Porque isso ainda acontece até hoje, né? Infelizmente.
Se a colheita falha, alguém tem que ter causado a falha da colheita. Se a economia quebra, alguém tem que ter manipulado a economia. Se a moral entra em colapso, alguém tem que ser acusado. E assim, geração após geração, o judeu virou o bode expiatório de cada uma das sociedades em que ele estava inserido. E com o passar do tempo, dos tempos, desde os tempos remotos até hoje, mudaram as desculpas, mas o ódio continua sendo o mesmo. E o mais revelador é que as acusações mudam conforme a época. Na antiguidade, o que as pessoas falavam? Eles não cultuam os nossos deuses. Na Idade Média, eles são inimigos da nossa fé. Na modernidade, eles controlam todo o dinheiro do mundo. No século XX, eles são uma ameaça racial. As justificativas mudam, mas o padrão do ódio não. E ainda tem uma questão que incomoda bastante, mas que ela é muito pouco difundida ou falada, que é a questão da moral, o desconforto moral. O judaísmo carrega uma ideia central que é muito incômoda, que é o senso de responsabilidade. Responsabilidade individual, leis e limites. E isso entra em colapso diretamente com as sociedades, principalmente as mais modernas, que preferem relativizar, porque nós estamos também na era do relativismo moral, né? Quem rejeita limites costuma odiar quem fica lembrando que os limites existem. Ou seja, esse ódio não é atual. Então, quando alguém fala que esse ódio aos judeus é algo recente, essa pessoa simplesmente nunca leu nada sobre história. E isso não se sustenta historicamente. Esse ódio, ele é antigo, ele é recorrente e conforme ele se adapta ao discurso da época que a gente tiver, que a pessoa tiver. Isso não significa, né, vou pontuar aqui, que toda crítica seja ódio. Mas o que significa? Que existe um padrão de comportamento e de perseguição que antecede qualquer debate moderno. E é aqui que vem a parte mais desconfortável. Quando esse ódio entra no ambiente religioso, ele ainda fica mais perigoso, porque ele ganha a justificativa moral. E no próximo vídeo, a pergunta fica ainda mais direta. Quem realmente matou Jesus? E por que essa resposta mudou a história? Porque entender isso não é defender ninguém. É entender como os erros se repetem quando ninguém questiona o que está sendo dito. E se você quer entender mais sobre esse tema, sem slogans, sem gritaria, sem versões simplificadas, fica por aqui, que no próximo vídeo a gente vai ter a continuação dessa história. Com amor e luz, eu sou a Jéssica Cili. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilhe. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!